Questão 16. Um bloco de borracha de massa 5 kg está em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. O gráfico mostra como varia a força de atrito sobre o bloco quando sobre ele atua uma força F variável paralela à superfície. Na verdade, eles estão relacionando nesse gráfico como é que funciona a força de atrito que atua no bloco em função de uma força F que o empurra ou puxa. Então, no eixo horizontal, nós temos a força F horizontal aplicada sobre o bloco e o comportamento do atrito. Esse atrito ele tem dois trechos. Numa parte o atrito varia e na outra permanece constante. Notem que, interpretando aqui antes de ver a pergunta da questão, quem é variável é sempre a força de atrito estático, que pode ir de 0 a um valor máximo. Que valor máximo é esse no gráfico? 15 newtons. E a força de atrito que se mantém constante entre a superfície e o bloco é sempre a força de atrito cinético. Essa força de atrito cinético que se manteve constante é de 10 newtons. Aí vem as perguntas da questão. Quanto que vale o coeficiente de atrito estático máximo sobre esse bloco? Primeira pergunta. E se a força F que empurra o bloco atingir 30 newtons, quanto que vale a aceleração nesta situação aplicada ao bloco? Então aqui nós temos que resolver primeiro a força de atrito estático máximo é que gera o coeficiente estático máximo. Então se nós conhecemos a fórmula que me permite calcular o coeficiente de atrito estático máximo, é só fazer a fórmula da força de atrito. Mi estático vezes A normal é igual a força de atrito estático máximo. Essa força de atrito estático máxima vale, segundo o gráfico, 15 newtons. Então nós colocamos aqui 15, coeficiente estático máximo vezes A normal. Claro que aqui no plano horizontal, A normal é igual ao peso. Se a massa é de 5 kg, 5 vezes 10, 50 newtons. Então 15 é igual a Mi estático vezes 50. O coeficiente estático máximo vale 15 por 50, 0,3. Agora a segunda pergunta. Quanto que vale a aceleração do bloco quando a força F atinge o valor de 30 newtons? Agora vamos pensar o seguinte, qual é a situação do bloco aqui? É lógico que ele está escorregando, tanto que eles perguntam a aceleração desse bloco. Percebam que eu sei que esse bloco está em movimento, que a força F que impulsiona venceu a força de atrito estático máxima, ela foi maior que 15 newtons. A partir desse ponto, rompeu-se a iminência do movimento e o bloco efetivamente entrou em movimento a partir de uma força maior que 15 newtons. Então esse bloco se movimenta, agora com que aceleração? Esse atrito aqui, portanto, deve ser um atrito obrigatoriamente cinético. Este atrito cinético vale, segundo o diagrama, 10 newtons. Para eu calcular a aceleração, bom, aqui eu vou ter que usar a força resultante sobre o bloco, é M vezes A. Quem é a força resultante? É a força motora, 30 newtons, menos a força de atrito cinético, porque esse bloco está sendo arrastado, ele está em movimento. 30 menos 10 é igual a 5 vezes A. Ou seja, a aceleração desse bloco para uma força de 30 newtons vai nos dar 20 sobre 5, 4 metros por segundo ao quadrado, o que corresponde ali à alternativa da letra A, coeficiente 0,3 e aceleração 4 metros por segundo ao quadrado.